Paz de Deus, meus caros irmãos, e Shalom. Deus abençoe a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo aqui, irmãos, dando uma explicação sobre o livro do apóstolo João, que é o primeiro João, não o Evangelho, mas o apóstolo, que supostamente também foi o mesmo que escreveu o Evangelho, não é? E só que aqui já na epístola, não no livro do Evangelho, mas sim na epístola de 1 João, no capítulo 1, certo, irmãos? De 1 João, do versículo 1 ao 8 e 9 e 2 e 1. Todos esses capítulos vão incluir dentro desse estudo, e se você quiser, você pode acompanhar com as Sagradas Escrituras. Devido a alguma pessoa que entrou no meu canal na live que eu fiz, que Deus me deu a graça de fazer, houve ali um mal-entendido, não é? Que a pessoa tem um pensamento que não é realmente o pensamento correto. Nós temos que observar a Escritura. Eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, apenas eu procuro me orientar pela Escritura. E quando erro, eu gosto de corrigir. Esses dias atrás ainda eu disse que João era o outro João que escreveu a epístola de João, e não era o João que estava no Evangelho, que escreveu o Evangelho. Seria o Yahonan em hebraico, não é? Todavia é o mesmo, tá, irmãos? Conforme a pesquisa e estudo que eu fiz, então corrijo esse erro. É o mesmo João. Não é o João Batista, é o João que escreveu o Evangelho, que era apóstolo, ok? Agora nós vamos falar sobre a epístola desse João. A epístola que ele escreveu, a primeira epístola. E nós vamos começar explicando aqui, já tem um script para ficar mais fácil, para que eu não demore muito o vídeo. O apóstolo João, irmãos, escreve nesta carta que nós acabamos de citar, assim: se dissermos que não temos pecado, presta bem atenção nisso, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Muitas pessoas, irmãos, pensam que ainda não que não eram batizados ou não tinham aceitado a fé, e esse assunto é para aqueles que ainda não tinham batizado ou que não tinham aceitado a fé. Muitas pessoas pensam que João estaria falando dessas pessoas que ainda que não eram batizadas e que ainda não haviam aceitado a fé em Cristo. Mas não é isso, irmãos, que nós vemos aqui no texto. Nós temos que observar o texto e meditarmos para compreender. Primeiro, João já está escrevendo essa carta, irmãos. Olha, presta bem atenção nisso. Aos cristãos, chamando-os de filhinhos. 1 João 2, versículo 1, certo? E já chamava eles de filhinhos, por aí você já vai mostrando, você vai percebendo, mostrando que já eram parte da fé. O objetivo dessa carta não era em evangelizar incrédulos, mas instruir os salvos. Tem que analisar isso. A permanecerem firmes na luz de Cristo. Porquanto, temos que entender isso. E, portanto, né, quando João diz, se dissermos que não temos pecado, ele se inclui, presta bem atenção nisso, ele era evangelista, ele era apóstolo, ele se inclui entre os crentes, demonstrando que mesmo o cristão, após convertido, ainda, irmãos, não é perfeito e pode cometer um pecado, falhar diante de Deus, certo, irmãos? Cometer esse pecado. E isso não quer dizer que a pessoa vai continuar pecando, pelo amor de Deus. Presta bem atenção nisso. O que João ensina é que o cristão não vive na prática do pecado, como estilo de vida, mas pode sim cair em alguma tentação. Por isso, ele mostra que esconder o pecado ou negar que ele existia é se enganar a si mesmo. O caminho correto é confessar diante de Deus, porque o Senhor é fiel para perdoar. Você está falando com pessoas que já eram batizadas, inclusive com ele mesmo.
No capítulo seguinte, João reforça. Se você pegar o outro capítulo, você vai ver que João reforça esse equilíbrio ao dizer filhinhos. Ele disse, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele não está dizendo que pode pecar. Ninguém fala isso aqui. E ele também não falava, para que não pequeis. E se alguém pecar, quer dizer que aqueles que já eram batizados poderiam acontecer um caso, uma falta, um escorregão, a pessoa pecar. Aí ele dizia, se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2, versículo 1. Você tem que estar concentrado ou baseado nas Escrituras, irmãos. Mas se acontecer, não se deve desesperar ou pensar que está perdido para sempre, porque tem em Cristo o advogado que intercede diante do Pai. Assim podemos entender que João não estava se dirigindo apenas a quem não era batizado, mas a todos os que criam, mostrando que ninguém pode dizer que está livre do pecado, irmãos, nesta vida que vivemos. O cristão, ainda que seja, ainda pode ser tentado e até cometer um ato de pecado, mas se houver arrependimento e confissão, há perdão e há restauração. Se a confissão vem do coração. Deixando claro, irmãos, nós não estamos aqui dizendo que pode pecar, que Deus perdoa. Não é isso. Nós estamos mostrando o que João ensinou pelo Espírito Santo, entendeu? Porque o Filho de Deus não vai permanecer no pecado, porque ele não vai viver debaixo do pecado, ele vive debaixo da graça, que é Jesus Cristo. Mas pode acontecer. E não é porque aconteceu que você vai dizer que o outro vai para o inferno. E é o problema de muitos. Que ao você falar que o outro vai para o inferno, você está tomando o lugar de Deus. Presta bem atenção. E isso é muito grave diante de Deus. Você está sendo juiz. E está escrito que o juízo será executado sem misericórdia para aqueles que não tiverem misericórdia. Olha só que situação. Certo, irmãos? O Evangelho não ensina uma vida de perfeição sem possibilidade do pecado, mas ensina que temos em Jesus Cristo a graça, o perdão e a purificação que nos sustentam até o fim. Quer dizer, ele ensina para nós, irmão, que nós temos que seguir a Cristo. Ele não quer dizer que só porque eu estou seguindo a Cristo ou você não está sujeito a acontecer. Mas isso não é conveniente. Deixando bem claro aqui, isso não é conveniente. Mas se por acaso isso desse, a pessoa pode... E outra coisa, as pessoas caracterizam o pecado sexual como o único pecado, e você está enganado. Se você mente constantemente e não se arrepende das mentiras que você fala, você está no pecado. O pecado, irmãos, da mentira é gravíssimo, porque quem é o pai da mentira? É o diabo. Ah, mas o adultério que é pecado para a morte. Não existe isso. Todo pecado pode gerar a morte no momento que não haja arrependimento. O único pecado que é de morte mesmo é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é afastar-se do verdadeiro Deus e adorar outro Deus ou se entregar às paixões para outro Deus, para outra crença, para outra... Enfim, tem muitas formas de interpretação. Você se saiu de uma denominação e foi para outra, você não pecou porque saiu de uma denominação. Você apenas saiu porque faltou o evangelho e você quer ouvir o evangelho. Aqueles que condenam as pessoas que fazem isso estão inseridas num erro gravíssimo. E esse erro pode conduzir essa pessoa à perdição. Por quê? Porque a pessoa que julga o seu irmão achando-se melhor ou superior está tomando o lugar de Deus. E nós jamais podemos fazer isso, usurpar aquilo que não nos pertence. Agora, irmãos, há pessoas que são de denominações que fazem isso. Eu pergunto, quantas pessoas que acreditam desta forma porque foram ensinados desde pequenos assim, que a sua mente já está cauterizada, e por esse motivo acabam sendo eliminadas desta vida. Elas mesmas dão fim à sua própria existência. Os irmãos entenderam? Porque aprenderam que não tem mais jeito. Sendo que essa doutrina ela é diabólica, irmãos, satânica.
porque a pessoa vai pensar que não tem mais jeito e o Satanás vai aproveitar desta oportunidade, claro, para colocar os seus maus pensamentos e eh, seus ataques espirituais sobre essa pessoa. E se ela não tem conhecimento bíblico e não tem essa visão que Deus está nos dando, ela pode sim inserir em alguma coisa que prejudique ela. Isso acontece prejuízo na família, prejuízo nos filhos, prejuízo nos pais, prejuízo em todos que compõem aquela família. Porque depois as pessoas que são fanáticas religiosas em algumas instituições ficam murmurando: ah, aquele lá perdeu a vida eterna. Sendo que você que está murmurando, você está cometendo um pecado gravíssimo. Está julgando aquele que você não pode julgar, porque você não é Deus. E nesse momento você que está tomando o lugar de Deus, usurpando o lugar do Senhor e mentindo, porque a palavra de Deus diz assim. Ela diz que há perdão se nós formos sinceros e não fizermos mais nenhum tipo de pecado. Só que por isso que temos que viver sempre debaixo da misericórdia. Porque é praticamente que impossível uma pessoa dizer que nunca mentiu. Isso é quase que impossível. A pessoa, às vezes a pessoa mente involuntariamente também. Está lá no trabalho, o patrão telefona para você e diz para você assim: se alguém me procurar, diga que eu não estou ocupado, então diga que eu não estou. Você sabe que ele está. Ah, mas ele que mandou, mas não interessa, você tem que ser sincera. Mas você não vai falar que ele falou que não estava. Para não perder o trabalho, você vai falar que ele está, que ele não está, não é? Você, indiretamente, você ajudou no pecado do outro. Ah, mas eu não tenho jeito. Está entendendo, irmão, como nós precisamos estar debaixo da misericórdia de Deus? Isso é uma falha. Que você não fez porque você quis, porque o outro mandou, então é uma falha. Agora, pecado é quando você faz de você mesmo. Temos que ter cuidado para não julgar os outros e não interpretar as coisas de Deus de outra forma. Entrou uma pessoa no meu canal e disse alguma coisa. Se nós voluntariamente pecarmos, então não resta... Irmão, se nós voluntariamente pecarmos, isso quer dizer voluntário, eu vou pecar, e a pessoa fala, eu vou pecar e pronto, e como se nada fosse nada, permanece ali. Aí é outra coisa. A mesma coisa a pessoa que mente e depois fala, isso aí não tem problema, foi só uma mentirinha, Deus perdoa. Está enganado. Está enganado. Tem que pedir perdão para Deus sim, e não pode cometer de novo, procurar não falar de novo. Os irmãos estão vendo como que as pessoas interpretam errado as escrituras? É o que está escrito. O que eu estou falando não tem como sair disso aqui, apenas é o que está escrito. Então não devemos pecar, não estamos incentivando ninguém a pecar, porém também não podemos condenar, porque não somos deuses. Nós não somos Deus. Se você tem esse hábito, porque de lá de onde você veio ensina assim, estão ensinando você errado, e você pode levar muita gente a ser levado para o sentimento que não é de Cristo e até causar um grande problema nas famílias. Então não adianta você sair evangelizando e depois você mesmo sai destruindo as almas. Que vantagem há nisso? Tenhamos cuidado. Vamos ficar dentro do que está escrito. Eu aconselho a todos que observemos a palavra de Deus, oremos e lemos a palavra de Deus, fugimos do pecado, mas observamos o que está escrito com profundidade para não errarmos. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem que ser a nossa bússola e a luz para o nosso caminho. Deus abençoe a todos, paz e Deus e shalom a todos. Amém.